Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 3 de agosto, nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 17. Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições e também as disseste aos meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho, eu o tomei. Então disse a sua mãe: Bendito seja, filho de Yahvé. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão a Yahvé para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e fundição que esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Havia um homem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, e era levita, que peregrinava. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, foi até a casa de Mica, seguindo seu caminho. Disse-lhe Mica: De onde vens? Ele disse: Eu sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então disse-lhe Mica: Fica comigo, sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que Yahvé me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Livro de Atos, capítulo de número 21. Aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direto e chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes, de onde passamos a Patra. Achando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. Nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós com ele estávamos. Chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão na mão dos gentios. Ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia,
levando consigo um certo Minasson, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de nos hospedar. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias de purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando 7 dias estava quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo gregos e profanou este lugar santo, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, e arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte, e o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Então, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas, como nada se podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Jeremias capítulo 30 e também o capítulo 31. Palavra que veio da parte de Yahvé, veio a Jeremias dizendo: assim fala Yahvé, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que vem dias, diz Yahvé, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz Yahvé, e torná-los-ei a trazer à terra que dei aos seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse Yahvé acerca de Israel e de Judá. Assim diz Yahvé: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada um com as suas mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos?
Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz Yahvé dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão deles os estranhos, mas servirão a Yahvé seu Deus, como também a Davi, seu rei, e lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz Yahvé, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz Yahvé, para te livrar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz Yahvé, teu quebrantamento é mortal, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para que a possa ser curado. Não tem remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, pela grandeza de tua maldade e a multidão de teus pecados. Por que gritas em razão do teu quebrantamento? Tua dor é mortal. Pela grandeza da tua maldade, pela multidão dos teus pecados, eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz Yahvé, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Assim diz Yahvé, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das tuas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão humilhados. E os seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores, os seus príncipes será deles, e o seu governo sairá do meio deles, e farei aproximar, e ele se achegará a mim. Porque quem é aquele que tem empenhado em chegar-se a mim, diz Yahvé, ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta de Yahvé, a sua indignação saiu, é uma tormenta varredora e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira de Yahvé, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Jeremias, capítulo de número 31. Naquele tempo, diz Yahvé, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz Yahvé, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que Yahvé me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, a Yahvé nosso Deus. Porque assim diz Yahvé, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva Yahvé o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra. Com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros das águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Ouvi a palavra de Yahvé, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei,
Aquele que espalhou a Israel congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Porque Yahvé resgatou a Jacó e o livrou das mãos dos que eram mais fortes do que ele. Hão de vir, exultarão na altura de Sião e correrão aos bens de Yahvé. O trigo, o mosto, o azeite, os cordeiros, o bezerro, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei ao seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz Yahvé. Assim diz Yahvé, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz Yahvé, reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz Yahvé, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz Yahvé, porque teus filhos voltarão ao seu país. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castiga-me, e fui castigado como um novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és Yahvé meu Deus. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa. Fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz Yahvé. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o teu coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque Yahvé criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. Yahvé te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que vem dias, diz Yahvé, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. Será que como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para transtornar, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e plantar, diz Yahvé. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes os dentes se embotarão. Eis que vem dias, diz Yahvé, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz Yahvé. Mas este concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahvé, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei a Yahvé, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz Yahvé, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz Yahvé, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Yahvé dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz Yahvé, deixará também a semente de Israel de ser uma nação de diante de mim para sempre. Assim diz Yahvé, se puderem ser medidos os céus para cima, e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz Yahvé.
Eis que vem dias, diz Yahvé, em que esta cidade será reedificada para Yahvé, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados a Yahvé, e não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje, em Juízes, no capítulo de número 17, que o povo não tinha direção, não tinha um rei, não tinha instrução, então não havia um padrão de conduta. Aquela mulher achava que fazer um ídolo era agradável a Deus. E eles usavam o nome de Yahvé e mesmo assim faziam coisas abomináveis ao Senhor, porque não tinham direcionamento. Nós precisamos sempre alinhar a nossa vida ao direcionamento que vem de Deus. Fazer o que Ele quer e não o que nós queremos. Nós nos amoldamos ao padrão de Deus, não é Deus que se amolda ao nosso padrão. Em Atos, no capítulo 21, quando o povo percebe que não consegue convencer Paulo, eles falam assim: faça-se a vontade do Senhor. Como é difícil tirar o nosso ego e dizer faça-se a vontade do Senhor, tão sinceramente a ponto de entender que a vontade do Senhor pode ser muito, muito diferente da nossa. Então é preciso crer com convicção que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, porque assim, quando ela for diferente da nossa, e geralmente a gente possa ainda permanecer em paz. Em Jeremias, no capítulo 31, a palavra do Senhor diz: com amor eterno eu te amei e com amável benignidade eu te atraí. Nós somos atraídos pelo amor do Senhor. É o amor do Senhor que nos chama para viver com Ele. Que nós possamos ouvir esse chamado de amor. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, perfeito, nós te damos graças, exaltamos o teu nome, te louvamos, Pai, pelo teu grande amor, esse amor que nos atrai, esse amor que nos mostra que nós somos imperfeitos, esse amor, Pai, que nos constrange a compreender a necessidade de nos tornarmos semelhantes a Ti e submeter-nos à Tua vontade, a aprender a nos submeter à Tua vontade. Que o Senhor possa nos ensinar dia após dia. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.